O sofrimento é uma experiência universal que leva a humanidade a buscar entender sua origem e significado. Diferentes visões, de filósofos a cientistas, tentaram explicar essa questão. Mas o Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, oferece uma explicação profunda que envolve reencarnação e espiritualidade. Um dos princípios do Espiritismo é a reencarnação, que permite ao espírito corrigir erros passados e evoluir moralmente. O sofrimento pode resultar de ações de vidas anteriores e está ligado à lei de causa e efeito, que afirma que toda ação gera uma consequência. Essa lei não é uma punição, mas uma chance de aprendizado e reparação, ajudando o espírito a entender o impacto de suas escolhas e a desenvolver empatia e sabedoria em sua evolução. Dentro da doutrina espírita, o sofrimento pode ser classificado como resultado de expiações ou provas. A expiação é o processo de reparação de erros cometidos no passado, como explicado anteriormente pela lei de causa e efeito. As dificuldades que enfrentamos nessa condição têm a função de nos ajudar a corrigir os desequilíbrios criados por nossas próprias ações equivocadas. Um exemplo clássico seria o indivíduo que, após causar sofrimento a outros, reencarna em condições desfavoráveis para aprender lições de humildade e compaixão. Provas, por outro lado, são situações difíceis que o espírito escolhe enfrentar antes de reencarnar, como parte de seu plano de evolução. Essas provas não são necessariamente fruto de erros passados, mas desafios que ajudam o espírito a desenvolver virtudes. Por exemplo, um espírito pode optar por reencarnar em um corpo com limitações físicas, não como forma de expiar erros, mas como uma prova para desenvolver paciência, resiliência e aceitação. Esse conceito de provas e expiações nos faz refletir sobre a justiça divina. Em vez de enxergar o sofrimento como algo injusto ou cruel, o Espiritismo nos convida a vê-lo como uma ferramenta para o progresso espiritual, uma forma de nos tornarmos seres mais completos e moralmente elevados. Outro elemento central na explicação espírita do sofrimento é o livre-arbítrio. Os espíritos, ao longo de suas encarnações, possuem liberdade para tomar decisões e agir de acordo com seus desejos e inclinações. No entanto, essa liberdade traz consigo a responsabilidade. Cada escolha feita, seja no passado ou no presente, carrega consequências, e o sofrimento é frequentemente uma dessas consequências. Assim, o sofrimento humano, segundo o Espiritismo, muitas vezes decorre das escolhas equivocadas que fizemos, seja nesta vida ou em existências anteriores. O livre-arbítrio nos permite escolher entre o bem e o mal, mas também nos torna responsáveis pelas repercussões dessas escolhas. É importante destacar que o sofrimento não é sempre resultado direto de erros passados. Algumas experiências dolorosas são simplesmente parte das provas escolhidas pelo espírito. Nesses casos, o sofrimento não é um reflexo de ações erradas, mas uma oportunidade de fortalecimento e aprendizado. Uma questão desafiadora surge ao considerar o sofrimento coletivo, como guerras, desastres naturais e desigualdade social. O Espiritismo explica que essa dor pode resultar de ações coletivas ou refletir o estágio evolutivo de uma sociedade. Guerras e conflitos geralmente espelham o desenvolvimento moral e intelectual de uma nação ou da humanidade. Da mesma forma, desastres naturais podem ser provas coletivas escolhidas por uma população para promover seu crescimento espiritual. O Espiritismo reconhece a importância das ações humanas para aliviar o sofrimento, enfatizando caridade, altruísmo e responsabilidade social como formas de melhorar as condições da sociedade. Embora o sofrimento tenha uma explicação espiritual, isso não isenta os espíritos encarnados de agir para reduzi-lo. A doutrina vê o sofrimento não como um fim, mas como uma ferramenta de transformação espiritual e crescimento. Ela convida à reflexão sobre as lições que a dor pode ensinar, como paciência, perdão, humildade e empatia, oferecendo consolo em momentos difíceis. Assim, o Espiritismo nos lembra que, embora os desafios sejam intensos, eles não são eternos e têm um propósito. Com a evolução do espírito, as experiências de sofrimento tornam-se menos frequentes e mais focadas no aprendizado voluntário. O Espiritismo, como consolador prometido, explica a causa do sofrimento e oferece conforto e esperança. Essa compreensão ajuda os espíritas a encontrar sentido na dor, tornando-os mais resilientes e incentivando a caridade e o amor ao próximo, considerando o sofrimento como um convite à reflexão e transformação pessoal. O Espiritismo oferece uma visão abrangente do sofrimento humano, considerando reencarnação, lei de causa e efeito,
livre-arbítrio e o propósito das provas. Assim, o sofrimento é interpretado como uma oportunidade para evolução e aprendizado na jornada espiritual,